Josué, capítulo de número 1, versículo de número 2. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Eu vou repetir. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? A mensagem que eu vou ministrar nessa noite tem como título: Deus tem coisas grandes. Diga assim: Deus tem coisas grandes. Logo ali. Amém? Deus tem coisas grandes logo ali. Como é que está a guerra aí? Está difícil? A luta está grande? Está complicado? Você está pensando em pedir água? Quando eu olho para esse texto de Josué, você vai ver que Moisés havia morrido. Moisés foi o maior líder que houve no meio do povo de Israel. Vocês imaginam só, Josué assume a bucha, mudou a liderança. Josué, a vida toda estava sendo preparado para isso. Moisés sempre preparou Josué para que ele estivesse no lugar de Moisés, quando Moisés não estivesse lá. E agora Deus chama Josué e fala: Josué, Moisés morreu. Agora você vai atravessar esse Jordão, você vai pegar o povo, e você vai para a terra que eu dou a vocês. Olhe bem, Josué, ele tinha tudo para se desesperar. Josué tinha tudo para dar chute por causa da pressão. Milhões de pessoas agora querendo saber o que deveria fazer. Josué, ele ouve a voz de Deus. E agora Deus fala assim: Josué, pega esse povo, vocês vão para a terra que eu dou para vocês, mas antes você vai atravessar esse Jordão. O Jordão era uma época de cheia. Para você ter uma ideia, o Jordão estava com correntes fortíssimas. O Jordão estava tão cheio que as águas tinham tomado mais ou menos 2 quilômetros. Para atravessar o Jordão, era mais ou menos 2 quilômetros de água, um rio que geralmente é um rio muito curto, muito estreito. Mas era a época de cheia do Jordão. E Deus simplesmente fala para Josué: Josué, eu te dei uma terra. Que legal, Deus, obrigado. Só que antes, atravesse esse Jordão. Atravesse essa cheia. Esse Jordão, o que era este Jordão? Este Jordão era um desafio. Esse Jordão, talvez são as correntes que vêm de uma forma contrária na nossa vida. Esse Jordão são as dificuldades que estão logo diante de nós. E Deus fala para Josué: Josué, você vai atravessar, porque eu tenho algo para você logo ali, depois do Jordão. Sabe o que Deus fala para Josué? Josué, atravessa. Josué, simplesmente, se fosse ele sozinho, eu fico imaginando que Josué diria assim: eu vou atravessar a nado o Jordão. Para uma pessoa é muito fácil fazer isso, alguém que sabe nadar. Mas não, ele estava com um povo com mais de 1 milhão de pessoas. Ele olha para aquele povo, eu fico imaginando Josué, olha para aquele povo e fala: e agora, como eu vou atravessar? Deus não disse para Josué como ele atravessaria o Jordão. Deus disse simplesmente para Josué: Josué, atravessa com o povo o Jordão. Este Jordão. Existem muitos momentos na nossa vida que antes que as promessas de Deus se cumpram, que antes de nós vivemos tudo o que Deus tem para nós realmente, porque do outro lado do Jordão iniciava a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, que o povo durante 40 anos andou no deserto à procura dela e à espera dela. Ela estava logo ali do outro lado do Jordão. Existem momentos na nossa vida em que
A promessa, ela está para acontecer, coisas grandes estão para acontecer. Mas antes dessas coisas grandes acontecer, existe o Jordão, os Jordões? Existe o momento do Jordão, que nós temos que ultrapassar, gente. É o momento do desafio. É o momento que nós olhamos e nós nem sabemos como passar. E Deus nem disse para nós como nós iríamos passar. Ele só disse: passa. Passa. Passa esse Jordão. Eu imagino a cabeça de Josué, o desespero. Deus, como? E Deus fala: passa. Como? Deus fala: passa. Passa esse momento. Você está passando por lutas que parece que vão sucumbir você. O desafio é grande. Eu venho como um profeta de Deus para dizer para você: passa esse Jordão, porque Deus tem coisas grandes para você logo ali. Olhe bem, diz que Deus começa a dizer para Josué: Josué, você vai passar o Jordão, e depois que você passar, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você como herança. Eu vou abençoar, eu vou realizar, eu vou fazer com que a promessa se materialize. Nós muitas vezes somos provados por Deus na nossa vida. Deus não dá algo para nós que nós não estamos preparados para carregar. E então Deus tem que nos capacitar, Deus tem que provar o nosso coração, para ver se o nosso coração vai ser fiel a Ele, mesmo diante do Jordão, mesmo diante dos grandes desafios, mesmo diante das correntes bravias, mesmo durante que nós estamos diante de algo que pode nos engolir e nos sucumbir. Era isso que Deus queria que Josué pudesse entender. Deus começa a dizer: olha, ninguém vai te resistir não, eu vou abençoar você de uma forma muito grande. Mas antes de tudo isso acontecer, queridos, Deus é bom demais. Deus tem sido bom para conosco. Mas o que Deus tem feito ainda não é o cumprimento da promessa. Não sei se você entende isso. Mas antes, muitas vezes, quando nós estamos chegando lá, nós temos que passar o Jordão. Eu estava pensando, Deus podia falar assim: ô Josué, passa o Jordão, mas Deus fala: passa esse Jordão. Por que esse Jordão? Porque esse Jordão é o desafio que Deus colocou diante de nós, que Deus colocou diante da nossa vida, para ver se realmente nós vamos ser fiéis para com Ele. Amém? Então, Josué recebe algumas orientações de Deus. Deus disse assim para Josué: olha, Josué, seja forte, você precisa ser um cara corajoso. Diante do Jordão, muitas vezes nós temos que nos mostrar fortes, irmão. E se mostrar forte e ser forte, não quer dizer que nós temos força, porque, assim, todos nós temos uma força limitada, amém ou não? Nós temos uma força limitada, mas Deus está dizendo assim: seja forte. Então, quando Ele está falando seja forte, é uma decisão de não me tornar fraco diante dos problemas e das dificuldades. Por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho problema com injeção. Sim ou não? Eu sempre falo, eu brinco aqui, gente, tem um problema com injeção e tal, eu tenho medo. Igual o Flávio está aí. Flávio desmaia toda vez que vai fazer exame de sangue, um cara desse tamanho. Não tenho vergonha de falar isso, né, Flávio? Então, assim, gente, nós temos medo. Amém? Aí eu lembro que eu estava fazendo um tratamento dentário, né? Tratamento dentário no o El estava arrumando meus dentes. E eu falei assim: pastor, tem um dente aqui que eu vou ter que anestesiar. E ele sabe que eu tenho um problema com injeção. É aquela agulha que enfia na gente. O diabo é terrível, ele quer nos ferir. Aí, quando ele falou assim: vou ter que anestesiar, e não era uma anestesia, acho que era 3 anestesias que vai enfiando. Alguém já tomou? E eu lembro que uma semana antes, um mês antes, o pastor Marcos chegou aqui e falou assim: cara, eu já estou anestesiado.
O El me deu umas 20 injeções aqui. Como dói aquilo? Eu falei, misericórdia, cara, graças a Deus eu nunca tomei uma injeção na boca, pensando comigo, né? Eu falei, mas Marquinhos, é assim mesmo, seja forte, cara. Vai lá. Aí quando eu tô lá, ele começa a falar, pastor, eu vou ter que dar uma anestesia aqui e tal. Eu falei, não, ele falou, eu não vou nem fazer hoje. Porque, olha, hoje não é um bom dia, deixa o senhor se preparar, né? Vai doer um pouco, vai dar trabalho. Eu pensando, rapaz, vai doer. Se o cara está falando que vai doer, isso vai doer muito. Aí o que eu fiz? Chorei? Não, foi, El, fica tranquilo, cara. Eu não tenho problema de injeção na boca. Fui para casa, irmão, podia sair gritando, podia chorar. Dizer, ai, tem misericórdia, Jesus, não. Fui para casa tranquilamente. Acordei no dia de fazer o tratamento bucal, pensando, Senhor, como é bom te ter ao meu lado. Eu sentei na mesa do dentista, na cadeira do dentista. Ele pôs um negócio na minha boca, eu falei, mas eu vou ser forte. Pastor, posso? Fica à vontade, meu filho. E o Senhor tem misericórdia de mim. Aí ele deu as injeções lá, doeu um pouquinho, nada, coisa boba. Mas eu estava lá, firme e forte. Tem coisas que nós passamos muitas vezes que nos dá medo. Dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de sair correndo, dá vontade de chorar, mas ser forte, passe esse Jordão, coragem, não permita que o medo te domine, porque Deus está conosco e Deus tem coisas grandes para nós, que está logo ali. Pare, nós não podemos parar. Olha, estamos no mês de acreditar, e a forma que você crê, meu irmão, vai determinar aquilo que você vai viver na sua vida. A forma que eu creio determina aquilo que eu vivo. Josué precisava crer. Olha que coisa tremenda. Mas como nós vamos, pastor, viver essas coisas grandes que estão logo ali? Primeira coisa, fixe a visão naquilo que está além do Jordão. O Jordão é o desafio, o Jordão é o problema momentâneo, mas a bênção e as coisas que Deus tem para nós estão logo ali depois do Jordão. Não pense no Jordão, pense no que vem depois. Não pense na luta, pense na vitória. Não olhe o problema, olhe a solução. Aleluia! Não olhe o exército inimigo, olhe o socorro. O Jordão é turbulência. O Jordão são as circunstâncias, sabe? Você precisa se abastecer. E é legal que Josué vai falando, quando você vai ver, lá no capítulo 3, Josué fala assim, ó, chegou a hora de nós passarmos o Jordão. Peguem comidas, se abasteçam de alimento. Sabe por que ele diz para o povo se abastecer de alimento? Porque ele não sabia como ele passaria do Jordão. Ele não sabia o que lhe aguardava no desafio, mas aquele povo precisava estar abastecido. Olhe bem, meu irmão, muitos aqui estão passando por problemas, por lutas que têm tentando sufocar você, mas esse é o momento de você se abastecer, para que no meio do caminho não falte a provisão. Mas pastor, como eu me abasteço? Com a palavra de Deus. Você não pode sair da presença de Deus, você não pode parar de ouvir a voz de Deus, porque ela te dará a direção todos os dias. Josué fala, peguem comida, se faltar comida, vocês então tem que ter algo armazenado.
Nós precisamos ter algo armazenado na nossa vida. Nós precisamos estar abastecidos de Deus. Você quer passar o Jordão? Você quer viver as coisas grandes de Deus? Mas você tem que estar cheio de Deus. Nós não podemos ter um relacionamento raso com Deus, superficial. Mas o que Deus quer é que nós possamos falar dEle, mas não falar porque ouvimos, mas falar porque estamos cheios dEle. Porque Deus está em nós e nós estamos abastecidos. Para quando ministrarmos a vida de Deus, ministrar porque estamos cheios da vida de Deus. E não porque achamos simplesmente bonito. E Ele está dizendo, nós não sabemos o que existe por trás de tudo isso, mas vocês precisam estar abastecidos. Às vezes a gente pensa que porque as promessas vão se cumprir, nós não podemos passar por provas, por lutas, por dificuldades, sabe? Nós podemos passar por tudo isso, mas existe algo maior logo ali. Logo ali, logo ali, logo ali. O sonho daquele povo era chegar na terra prometida, mas o Jordão fazia parte do caminho que os levava para lá. Você quer viver o que Deus tem para você? Mas para você viver o que Deus tem para você, o que você está passando hoje, é o caminho que te leva para lá. As lutas que enfrentamos hoje são as experiências que nos carregarão para conquistarmos aquilo que Deus já nos deu. É tão importante que, hoje eu estava falando com os meninos, quando você olha esse texto, o povo está prestes agora a entrar na terra prometida e passar o Jordão, você vai ver que o próprio povo chega para Josué e fala assim, Josué, o seguinte, você agora é o nosso líder. Um dia eu estava conversando com o Renato sobre esse texto, essa passagem. Ele diz assim, como nós fomos com Moisés, assim nós seremos contigo. Gente, pelo amor de Deus, como eles foram com Moisés? Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe, era um povo rebelde que se rebelou contra Moisés. Pensaram em matar Moisés. Pensaram em mandar Moisés, deixar Moisés no deserto para morrer. O povo era ruim demais. Aí eles chegam para Josué e falam assim, Josué, como a gente foi com Moisés, nós vamos ser com vocês. Irmão, dá até medo um líder ouvir isso. Se eu fosse Josué, eu ia ficar com medo. Mas você vai ver que quando Moisés, todas as vezes que Moisés passava por uma rebelião no meio do povo, um momento de desobediência do povo, todo esse povo morria. Você vai ver, quando manda os 12 espias, diz que eles desmaiaram, desanimaram o coração do povo, diz que o povo andou errante no deserto por 40 anos por causa dessa rebelião. E aí você vai vendo que o povo entendeu que toda desobediência deles gerava mortandade no meio do povo. Não morria um, morria muitos. Eram milhares de pessoas que morriam e Deus matava por causa disso, por causa da desobediência. Agora, Deus promete para eles algo grande. Só que toda essa terra que Deus prometeu dar, esse povo teria que conquistar. Josué, ele foi preparado por Moisés na guerra. Josué era general de guerra do povo de Israel. O que o povo precisava para alcançar aquilo que Deus havia prometido, era o quê? Era um general, e Josué era um general. Quando esse povo está dizendo para para Josué, nós vamos ser com você como fomos com Moisés, o que eles estão dizendo é o seguinte, nós vamos ser com você como nós deveríamos ter sido com Moisés. Porque é o seguinte, a partir de hoje nós vamos implantar uma lei marcial aqui. O cara que desobedecer você vai morrer no nosso meio, nós vamos matar ele. E eu estava pensando nisso, falei, rapaz, que isso, né? Se o cara diz, eles estão falando assim, ó, nós aprendemos, antigamente morria por causa do erro, hoje nós vamos matar por causa do erro. Por que isso? Alguém já serviu o exército aqui? Já? Cubatão não serve exército, né? A gente é liberado, glória a Deus. Mas vamos lá. O exército,
Ele é muito rígido quanto às leis dele. Mas por que o exército é rígido quanto às leis? Porque imagina, eles vão para a guerra. Você imagina se existe um plano de guerra, o capitão, general, coronel fala, vai por ali. Aí um cara se acha esperto e vai por lá. Ele pode pôr em xeque a vida de todos os seus companheiros, e se eles perderem a guerra, põe em xeque a vida de todos aqueles que eles estão defendendo. Você entendeu por que o militar não pode errar? Você entendeu por que as leis do exército são duras? Esse povo está dizendo assim, as nossas leis vão ser duras, Josué. Por quê? Porque nós precisamos conquistar a terra e nós não podemos errar. Porque se alguém em nosso meio errar, pode pôr em xeque a vida de pessoas inocentes, e pode pôr em xeque aquilo que nós vamos receber de Deus. Vocês querem ver um exemplo? O povo de Israel conquistou em Jericó. As muralhas foram derrubadas. Chegou em Ai, o povo perdeu numa cidadezinha, cidadela, onde falou assim, não precisa nem mandar o exército, manda uma turminha só que destrói eles. Perderam a batalha. Sabe por quê? Porque alguém no meio do povo não obedeceu e não observou a ordem. Destrua tudo, achou que não tinha problema, vou guardar isso aqui para mim. Tem problema nenhum. O povo perdeu a batalha. Sai Josué doido. Perdemos por quê? Quem é o culpado? Deus vai revelar agora. Rapaz, Josué era do fogo. Deus vai revelar agora. Vai mostrar agora. E descobrem. Acã guardou uma capa. Gente, quase nada. Você sabia que pessoas inocentes morreram por causa de Acã? Sabe o que o povo fez com Acã? Que Deus ruim, que povo ruim. Não, o povo queria preservar a vida de outros inocentes. Eu quero que você entenda muito bem o que eu quero falar e aonde eu quero chegar. Ontem, quem esteve no culto ontem foi maravilhoso, o pastor falava sobre instruções. Nós devemos guardar as instruções, porque as instruções nos fazem chegar ao nosso propósito. Irmão, você quer viver o que Deus tem para você, coisas grandes, porque eu sei que Deus tem coisas grandes nesse lugar, para nós, irmãos, vivermos em Deus, e isso é maravilhoso. Você precisa obedecer às instruções que estão na palavra de Deus. Porque se você não obedecer, você não vai sobreviver e permanecer na congregação dos justos. Você entende porque nós não podemos brincar com a palavra? Porque quem não obedece a palavra não permanece, ele morre. Não porque a gente mata, pelo amor de Deus. Vamos dizer que o pastor falou que tem que matar, pelo amor de Deus. Não, irmão. Estão entendendo, né? Amém? Amém ou não? Pelo amor de Deus, né? Vai dizer, pastor. Não. Porque nós morremos espiritualmente, querido. O pecado nos traz morte espiritual. Uma hora, enquanto a Acã estava fazendo, pensando que não tinha problema, não. Quando o povo entendeu isso, o povo começou a levar a sério a palavra que saía do profeta do Senhor. E agora, Josué, ele começa a mostrar, e você vai ver que no capítulo 2, eles mesmo diante do Jordão, existe todo um preparo de Josué, não para passar o Jordão ainda, mas para que eles possam conquistar a terra prometida. Josué não está olhando o problema, Josué está olhando aquilo que está além do problema. Você está olhando para o seu filho hoje, perdido nas drogas, olhe para ele sarado como um servo de Deus, pregando a palavra de Deus. Pastor, ele está lá na cadeia, olhe para ele livre, olhe para ele como um servo do Senhor, que é como luz nesse mundo, que reluz a luz de Cristo. Não olhe aquilo que está acontecendo, se prepare para as coisas grandes, não perca tempo, não permita que essas coisas desanimem você. É interessante que
A fé que nós temos, ela tem resposta para tudo na nossa vida. E a fé nos direciona, nós andamos por fé, vivemos por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou falar algo para você assim, eu estava com uma irmã nossa, uma vez uma pastora nossa, e ela foi diagnosticada com câncer. E o médico falou assim, o seu câncer é no rim, ele é muito agressivo, pelo tempo que você está, já deve ter tomado conta de tudo. E ela tinha um trabalho, ela falou, não, primeiro eu vou fazer o trabalho da igreja, você tem que operar. Não, eu vou fazer o trabalho, servir a Deus, depois eu venho operar. E ela voltou, foi para a cirurgia, e disse que ela não tinha contato para ninguém. Diz que uma pessoa chegou para ela e falou assim, vem cá. E ela ia pegar um negócio, e ela falou assim, não pegue, porque você está doente. Ela falou assim, mas como você sabe que eu estou doente? Deus falou para mim, você está com um tumor no teu rim, tal, mas Ele mandou dizer para você, que essa doença não é para a morte, Ele está contigo. E ela falou, Felipe, às vezes a gente ouve as coisas, a gente fica meio, mas Deus sempre dizendo, eu estou com você, e eu sempre olhando para aquilo que Deus ia fazer, eu operei. O médico achou incrível, fui na oncologista, ela falou assim, geralmente quem tem esse tumor e pelo tempo que você tem, era para você estar morta. Provavelmente ele deve ter passado para todo o teu corpo. Porque o rim tem ligação com vários membros, pulmão e essas coisas. E ela dizendo assim, mas Felipe, eu confiando em Deus, porque eu sei a promessa de Deus. Nós andamos por fé, irmão. Quem anda por fé não anda por vista. E deixa eu falar algo, nós cremos na cura, e Deus cura. Não existe nada que Deus não possa fazer. Mas se Ele também resolver não fazer, não tem problema. Nós cremos que nós vamos morar no céu. E lá a obra vai ser completa na nossa vida, porque nós não estamos caminhando pelo que é natural. Nós estamos caminhando por algo eterno. É por isso que Paulo diz assim, rapaz, se eu viver, o meu viver é Cristo. Se eu morrer, para mim é ganho. Eu vivo para Cristo. Se eu morrer, ganhei a vida eterna. Fé. A fé não nos permite parar. A fé nos faz avançar todos os dias, querido. Não olhe para o Jordão, não olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que está além. Feche os seus olhos. Deus sabe como está o teu coração, a aflição da tua alma. Diga para a sua alma assim, existe algo muito maior além. Essa é a resposta de Deus para você nessa noite. Aleluia! Josué se prepara, ele diz assim, agora nós vamos atravessar o Jordão. Ele manda os príncipes passar no meio do povo, ele diz assim, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Segunda coisa, não adianta só olhar para além do Jordão, você precisa se santificar. Hoje é o dia de se santificar. Amanhã vai ser o dia das maravilhas. Mas por que se santificar, pastor? Porque é o seguinte, irmão, não tinha como passar o Jordão, com um monte de gente, não eram só as pessoas, tinha um rebanho, tinha as barracas, era muita coisa para levar. E agora Josué fala o seguinte, então é hora de nós nos santificarmos, é isso que nós vamos fazer. E diz então que ele chama o povo para se santificar. E olha aqui, a Bíblia diz o seguinte, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possa estender a nós. Então, vamos lá, Deus não está surdo para não te ouvir. As mãos de Deus não estão presas para não estender a você. Mas o problema é que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus.
Então, todas as vezes em que eu peco, esse pecado me separa de Deus, não permite com que Deus me atenda e não permita com que as mãos de Deus me alcancem. O pecado me torna insensível a Deus, e o pecado me torna distante de Deus. E olhe bem, às vezes a gente como crente começa a olhar para as pessoas que estão cheias de pecado no mundo, e nós pensamos que somos melhores do que eles, porque nós não cometemos os mesmos absurdos que eles. Minha mãe sempre dizia uma coisa para mim: Felipe, não existe pecadinho e não existe pecadão, existe pecado. Pecado é pecado. O pecado me afasta, o pecado impede com que Deus me alcance. E olhe bem, nós estamos passando por uma época em que tem coisas que nós pensamos que não tem problema. Nós vivemos com o nosso pecado, andamos com ele, escondidinho. Ele anda aqui debaixo, ninguém vê. Eu lembro uma vez, vi um cara andando, de repente eu vi um negócio saindo dele, aqui era um furão. Sabe o que é furão? Aquele bichinho que parece não sei o que é aquilo lá. É um bichinho, parece um bichinho de pelúcia, né? Às vezes a gente anda com o nosso pecado assim, ninguém percebe. Nós fingimos muito bem. Mas o problema é que existem situações que para nós passarmos, nós não vamos passar se nós não estivermos sensíveis à voz do Senhor. Nós não vamos passar se o Senhor não alcançar-nos com a sua mão poderosa. Não tem como passar sozinho. Josué sabia, eu não tenho como passar sozinho. Nós não vamos passar sozinho. É hora de vocês tirarem tudo o que os afasta de Deus. Eu costumo dizer, gente, a gente está cheio de problema, né? Tem um problema. Estou passando por desânimo, estou por isso, eu tenho um problema que nada dá certo na minha vida. Você não tem problema, nós temos pecado. E a Bíblia diz: do que reclamam os homens, a não ser dos seus próprios pecados. Deus não é prioridade para você, você não pode ser a prioridade de Deus. Você não ama. Se você não ama, você não pode sentir o amor de Deus. Deus sabe o que nós temos no nosso quarto escuro lá em casa. O quarto da bagunça, sabe aquele quarto quando chega a visita em casa, a gente joga tudo que é sujeira lá, vai lá. E aí os vizinhos chegam, nossa, visita que limpa a sua casa, só Deus sabe o que tem naquele quarto. Eu lembro que eu morava em Santos, morava num apartamento. E no apartamento tinha a Marinha, aqueles apartamentos antigos, tinha um banheirinho, sabe aquele banheirinho que ficava na área de serviço antigamente? E era um banheirinho. Se você abrisse aquele banheirinho, gente, você não tem ideia, podia cair em cima de você e você morrer. Era tudo uns negócios em cima, assim, jogado, tal. Quem olhava a casa tudo limpa, mas se abrisse o banheirinho... Eu lembro que eu tinha, eu de amigo secreto na escola, eu pedi um hamster. E aí, meu amigo chegou com um hamster para mim numa caixa. Aí eu cheguei em casa todo feliz. Mãe, ganhei um hamster que eu pedi no amigo secreto. Ela falou, sai daqui com esse rato! Eu falei, mãe, é um hamster, eu ganhei. Aí meu pai falou, filho, nós vamos ter que comprar uma gaiola para ele. Eu falei, não tem problema, ele fica na caixa, ele é quietinho. E aí nós deixamos ele na caixa. E fui para o culto. Só que eu não sabia, o hamster à noite parece que ele fica endiabrado. Nós chegamos do culto, gente. E quando eu cheguei do culto, fui ver meu bichinho de estimação. Quando eu chego ali, aquele buraquinho que eu tinha feito para ele respirar, tinha ficado desse tamanho, ele tinha sumido. E eu falei, mãe, meu hamster. A Tati gritou, tem um rato em casa. Gente... Sai todo mundo, crente chega tarde em casa, era muito tarde, e aí, sai todo mundo caçando rato, e ninguém achava o rato. De repente, me deu a ideia, eu vou ver no banheirinho. Aonde estava o rato? No banheirinho. Rato gosta de lugar escuro e sujo.
cuidado. Um demônio escapou dali. Cuidado, pode ir para o banheirinho. Sabe? Gente, não vou nem dizer que minha mãe fez com rato. Tem alguém da proteção de animais? Não, ela simplesmente colocou na rua. Só isso. Coitadinho. Mas, sabe aquele lugar que a gente não limpa? O lugar escuro? Que a gente não mostra para ninguém? Deus sabe que está lá. Não é que Deus não quer ouvir. Não é que Deus não quer estender a mão. É que o nosso pecado nos separa de Deus. Josué sabia disso. E fala assim: hoje é dia de se santificar. Hoje é dia de olhar para tudo que existe em nós, que não agrada a Deus, e arrancarmos, porque nós precisamos passar o Jordão, e nós não vamos passar o Jordão se nós não ouvirmos a voz de Deus. Se Deus não estiver conosco, eu queria dizer para você hoje, vou orar por você e vai acontecer um milagre. Não, se você não se santificar, se você não tirar o lixo, Deus não pode te ajudar. É o que Josué estava dizendo. Nós não vamos conseguir passar o Jordão longe de Deus. Vamos tirar do nosso meio tudo que nos afasta de Deus. Sabe, tudo que nos afasta de Deus, tudo tem que se afastar. Versículo 5 do capítulo 3, Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nessa noite eu quero que você olhe para aquilo que está nos afastando de Deus, porque hoje é dia de limpeza nesse lugar, amém? É dia de limpar o louvor, é dia de limpar os pastores, é dia de limpar a igreja, é dia de limpar os obreiros, é dia de limpar. Deus quer fazer maravilhas, mas para Ele fazer maravilhas, meu irmão, nós temos que tirar o lixo. Se você é uma boa pessoa, se Deus não for prioridade, irmão, você está em pecado, seu crente. Sabe, se você não amar Deus acima de tudo, você está em pecado. Se eu não amo alguém, eu estou em pecado. A gente pensa que avivamento é... Eu lembro o pastor Silmar, ele estava falando, e disse que a mãe dele cantava no coral da igreja, era uma bênção. E uma vez começou na igreja da mãe dele um grande avivamento, e Deus começou a levar as pessoas a uma vida porque avivamento, irmão, deixa eu falar, não é você pular, dançar, falar em línguas, profetizar, isso é movimento, tá? Avivamento é transformação de vida. Avivamento é arrependimento, transformação de caráter, é ter vida novamente, reavivar aquilo que não está morto. E aí ele disse que a mãe dele costurava, e ela costurava. E ela chegou na vizinha, bateu na vizinha e falou assim: você tem óleo Singer, né? Singer, né? Que põe na mais. Você tem um pouco para me emprestar? Ela falou: tenho. E ela pegou o óleo da vizinha e usando e tal. E aí disse que um dia estava no culto e o pastor pregando sobre santificação. E ela falou assim: são as pequenas coisas que nós deixamos para trás, que nós não vemos, que nos impede. Ela estava no coral, sentada no coral. Na hora que ela estava no coral, ela falou assim: o óleo Singer da vizinha, que ela tinha pegado há muito tempo, mas sabe como que é? A gente esquece, não é que esquece, não esquece, e fala assim: já que eu esqueci, não esqueci, vou deixar. E não devolvo. Claro, todas as vezes que a gente vê a vizinha, você lembra, mas você finge que não lembra. Que está devendo a vizinha. E a vizinha também, por educação, finge que esqueceu. A gente não tem isso, irmão. Aí a gente fica vendo uma vida de fingimento. Aí ela estava no coral, disse que o Espírito Santo falou para ela assim: o óleo Singer. Ela falou: meu Deus, o óleo Singer. Eu preciso devolver para minha vizinha o óleo Singer, Deus. O óleo Singer. E disse que acabou o culto, ela pegou o Silmar e falou: vamos embora, por quê? Eu preciso devolver o óleo Singer. E disse que ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez, pegou o óleo Singer, bateu na casa da vizinha e falou assim: eu quero te pedir perdão, porque eu sou uma serva de Deus, e eu pedi para você emprestado, e eu tomei posse daquilo que não era meu. Você olhou: nossa, crente, né? Isso é ser crente, meu irmão. São as pequenas coisas, as pequenas pedras que nós tropeçamos.
Pequenas coisas que nós poderíamos fazer que glorificariam o nome do Senhor e nós não fazemos. Santificai-vos hoje, porque amanhã não somos nós que vamos lutar, é o Senhor que fará maravilhas. Diga assim: é o Senhor que fará maravilhas. Josué fala assim, olha, versículo 9, diz assim: disse mais Josué, nisso conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, os fariseus, gigazeus, amorreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Versículo 17 do capítulo 3, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Amém? Nós queremos viver as coisas grandes que tem logo ali. Você precisa se santificar, mas você precisa de mais uma coisa. Você precisa olhar para a arca. Sabe o que Josué faz? Josué fala assim, Deus vai fazer maravilhas, nós não vamos fazer nada. E Josué tinha uma confiança, que o mesmo Deus que mandou passar o Jordão, é o mesmo Deus que o garantiria chegar do outro lado. Quando Deus dá ordem, Deus nos capacita. Quando Deus nos põe diante de uma dificuldade, Deus já está lá no meio da dificuldade para agir por nós, amém? Aí, Josué começa a falar para o povo estar ligado nas instruções de Deus. Olha que coisa tremenda. Vocês precisam ouvir as instruções do Senhor. Quem não vive uma vida de santidade, ele não consegue ouvir as instruções do Senhor. E chega um momento na nossa vida que nós não podemos mais errar como meninos, como crianças, nós temos que amadurecer. Agora, Josué fala assim, olha, pega a arca do Senhor, pega a arca da aliança, pega os sacerdotes, vocês vão carregar a arca, e vocês vão passar no meio de onde? No meio do povo. Diga, no meio do povo. Ele passa com a arca no meio, desfilando com a arca, irmão. Eles pegam com a arca e vão desfilando com a arca e falam assim, vocês vão entrar na água com a arca. Vocês, o povo, vão manter uma distância, porque o que Deus vai fazer aqui, vocês nunca viram. Olha o que Josué disse, o que Deus vai fazer, vocês nunca viram. Então, quem vai dar a direção para vocês é a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus no meio do povo, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E ele diz assim, preste atenção na glória, preste atenção na presença, deixa ela aí na frente, vocês vão ver. E diz que a arca vai indo e o povo está olhando para a arca. A arca chega no rio e o povo está olhando para a arca. Eles entendiam o que era a arca, eles entendiam quem era Deus. Quando eles olhavam para a arca, eles entendiam a grandeza de Deus. Por quê? Porque a arca continha dentro dela 3 coisas importantes. Primeira coisa que continha na arca, as tábuas da lei. Diga, a palavra. Eles sabiam que a palavra de Deus não voltava vazia. Havia sido escrita numa rocha e ninguém podia apagar. Sabe o que nós temos que entender? É que para nós chegarmos do outro lado e vivermos as coisas grandes de Deus, nós temos que crer que essa palavra é soberana, é imutável e ela não volta vazia. Ela é maior que a enfermidade, ela é maior que a doença, ela é maior que o problema, ela é maior que os levantes que vêm sobre a nossa vida, ela é maior que as potestades, ela é maior que os principados, ela é maior que as hostes espirituais. A palavra de Deus que não volta. Então, quando eles olhavam para a presença de Deus,
Eles olhavam para a palavra que havia dentro dela. Quando nós olhamos a presença de Deus, ela é revelada para nós através da palavra. Mas também dentro da arca tinha o maná. Quando eles olhavam para a arca, eles olhavam para o maná. Sabe o que maná era? Era o que é isso? Quando o povo tinha fome, Deus mandava maná. Maná é provisão. Quando você olhar para Deus e tudo estiver faltando, lembre-se uma coisa: o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus que provê. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir,